Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Continuamos a nossa sequência de entrevistas com os cabeças de lista dos partidos aqui do Algarve que estão concorrendo às legislativas 2025. E hoje teremos aqui Manuel Gomes Merciano, do Juntos pelo Povo, JPP, que já está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito obrigado, boa noite. Quero agradecer o convite que me foi feito. Boa noite também para quem está a assistir lá em casa. O JPP é um partido novo, que tem mais raízes na Madeira, mas que se quer implementar a nível nacional e esperamos ter deputados na Assembleia da República para ajudar a resolver algumas questões. Porque é um partido que fiscaliza, que está sempre em cima, reivindica. É um bocadinho diferente dos outros partidos. É por isso que somos diferentes. Diferentes para melhor. E me conta um pouquinho a respeito da sua história, quem é o Manuel e por que ele enveredou, foi para o caminho da política como a sua solução, a sua participação para a melhoria da qualidade de vida, para um Portugal melhor. Sim, olha, é assim, eu tenho 55 anos, praticamente, 36 como vigilante da área da vigilância privada e comecei na política há 5 anos. Há 5 anos pelo Chega. Foi uma experiência boa e má. Boa de início, confiava no André Ventura, confiava no projeto, má porque depois de ter conhecido o André Ventura desisti. Não vale a pena, é pior que os outros todos juntos, portanto ficou a raiz da política, ficou o bichinho da política, porque gosto, e abracei este projeto, porque precisamente é um projeto que não tem ideologias, cresceu em 2015 centro-esquerda, e entretanto chegou-se à conclusão que as ideologias têm levado o país à bancarrota, e já tivemos 3 bancarrotas, com o governo do António Costa tivemos à beira da 4ª, e o JPP optou por não haver ideologias, o que é para fazer é para fazer, o que é para promover é para promover, a divulgação e, acima de tudo, muita fiscalização e pedir responsabilidades aos políticos de carreira, aos partidos do regime que têm levado o país à bancarrota, sucessivamente. Quando você diz que é um partido que não tem ideologia, pode ser confundido que não tem ideais. Não, nós temos princípios e temos valores. A ideologia, as ideologias de direita ou esquerda, imagino, o partido nasceu em 2015, centro-esquerda. Não se podia fazer nada de direita, porque centro-esquerda já não se pode fazer. Então era muito complicado, tínhamos que andar com a Bíblia da política debaixo do braço, o que é que se pode fazer, o que é que não se deve fazer. E o JPP percebeu, e teve a experiência na Madeira, que indo ao encontro da necessidade da população da região, o mais fácil e o mais prático e mais objetivo e mais eficaz era não ter ideologia. É para deitar aquela ponta baixa, é para deitar, é para reconstruir, para fazer um jardim público. Não tínhamos que andar à procura o que é de esquerda, o que é de direita, em negociações com os outros partidos, porque queríamos fazer algo que é de vosso e não nosso. E então o JPP optou por não haver ideologias. Há valores, há princípios. Não deixa de ser uma ideologia, os valores e os princípios, mas não é de esquerda nem de direita. Não há aquela obrigatoriedade de não podemos fazer isto porque é de direita, não se pode fazer aquilo porque... Enfim, ok. O JPP ele surge na Madeira com esse caráter regional. Hoje não é mais um partido regional, é um partido que tem a sua busca nacional, mas é muito reconhecido por essa ligação à Madeira, inclusive pelos resultados recentes de uma eleição. Numa sondagem feita recentemente, agora questão de 2 ou 3 dias, parece que há uma possibilidade de haver um deputado do JPP, e isso nessa sondagem. A gente lembra que sondagens são fotografias do momento, ninguém pode saber o que vai acontecer no dia. Em sendo eleito este único deputado, e ele sendo da Madeira, que é o que o desenho mostra, qual a garantia que este deputado da Madeira vai representar os interesses do Algarve também, em caso de uma não eleição sua? É evidente que você se apresenta como uma opção, mas nas pesquisas nesse momento não aparece. Qual a garantia, aonde está afiançado o trabalho de alguém em prol do Algarve, caso não seja alguém diretamente do Algarve? Vai ser mais difícil ter apenas um deputado, porque os temas são muitos e as fiscalizações que nós temos a pedir, os projetos de leis que temos para apresentar, são bastantes. Mas eu confio no colega da Madeira e provavelmente o que poderá vir a acontecer é ver diretrizes do partido
uma vez por mês, 2 vezes por mês, serem também divulgados os problemas do Algarve e a tentar arranjar soluções para. Se bem que muitos dos problemas do Algarve acabam por ser problemas nacionais, saúde, educação, habitação, acabam por estar relacionados também a nível nacional. Portanto, qualquer projeto de lei que se faça a nível nacional vai ter sempre repercussões a nível regional. Portanto, mas eu confio no colega da Madeira, e Deus queira que seja eleito, era bom para o JPP, e era o reconhecimento das pessoas que o JPP na Madeira é um partido de confiança, as pessoas gostam, aprovam, e ao nomearem, ou elegerem um deputado da Madeira, estão a dar extrema confiança ao JPP, e o JPP eu penso que futuramente será um dos grandes partidos a nível nacional. E aí eu volto na questão nós não temos uma ideologia nem à direita nem à esquerda, mas o mundo é um mundo polarizado. Quase todos os debates em quase todos os países do mundo está, e até infelizmente, reduzido a temas de direita, temas de esquerda, que muitas vezes você vê até que essas amarras à direita e à esquerda dificultam que haja um debate mais produtivo. Mas é o que é o que há, e normalmente são essas duas extremidades que vão para a ponta das eleições ao redor do mundo. Aqui em Portugal, a gente pode considerar que há um partido de centro-direita, o PSD, a AD, um partido à direita, que é o Chega, e um partido à esquerda, o PS, que são os três que lideram. O JPP, por não se caracterizar pela direita e pela esquerda, não corre o risco de ficar fora desta disputa mais ferrenha e, com isso, se manter como um partido de pouca representatividade, prejudicando, se não há ideologias, mas há ideais, prejudicando a busca dos ideais? Não, olha, e a experiência já está na Madeira. Já foi implementada na Madeira há bastante tempo, e as pessoas, os próprios militantes e a população da Madeira chegou à conclusão que realmente um partido sem ideologia era ótimo, que ideal. E a experiência, digamos, começou na Madeira, onde as pessoas se aperceberam que o PSD não podia fazer muita coisa de esquerda, tinha que negociar com o PS não podia fazer coisas de direita, tinha que negociar com o PSD, e então tinha que haver sempre negociações, o que muitas das vezes prejudica a população, os portugueses e os madeirenses nesta situação. E então as próprias pessoas chegaram à conclusão que o melhor era votarem num partido onde não tem ideologia, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se façam, para que não haja tantas negociações, porque às vezes as negociações não são boas para a população, não são boas para os militantes, inclusivamente. E chegou-se à conclusão que realmente o JPP optou, porque a experiência que teve no terreno na Madeira chegou a essa conclusão. O melhor é não haver ideologias, temos os nossos ideais, temos os nossos ideais. Agora, não temos realmente aquelas políticas de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Não, o que é para fazer em prol da população, para o desenvolvimento das regiões, das freguesias, das câmaras, das cidades. Não temos esse problema, porque senão temos que andar sempre em conversações, em negociações com os outros partidos. Não vale a pena. Muito bem, vamos falar um pouquinho de política externa, e é inevitável que se fale de Donald Trump. Nas últimas 2 semanas está mais calminho, parece, tem falado menos, ou pelo menos tem sido menos noticiada as suas ações, mas ele chegou buscando muito enfrentamento, muito confronto, e nitidamente o mundo está se adaptando às novas políticas dos Estados Unidos. A política das tarifas altas, da reciprocidade, de imigração, tudo que o Trump tem feito nos Estados Unidos reflete, se não diretamente, mas na pior das hipóteses, indiretamente, em absolutamente todos os cantos do planeta. Como o JPP e como o Manuel Gomes Messiano enxerga este novo momento do mundo? Assim, em termos de taxas, eu penso que o Donald Trump já recuou e vai continuar a recuar, porque quem seria prejudicado seria mais a América que os outros países. Tanto que a China não teve problema, o Trump pôs taxas 30%, 40%, 50%, a China foi logo para os 120%, não tem problemas nenhums em dizer ao Trump, amigo, calma, porque se é para brincar, vamos brincar a sério. E o Trump já viu e já recuou e sabe que quem perde é a economia americana.
Aliás, neste momento eu sei que vários países, inclusivamente o Canadá, os canadianos já estão nas redes sociais a conversarem e vão deixar de passar férias na Flórida. Imagina o Algarve sem britânicos, vamos imaginar a Flórida sem canadianos. Muitos canadianos passavam férias na Flórida e neste momento as redes sociais estão a combinar e passar férias para a Europa, inclusive Suíça, Portugal, e já não querem ir para os Estados Unidos. Há uma guerra já entre os Estados Unidos e o Canadá, devido àquilo que o Trump fez. A China e o Japão também já estão a seguir o mesmo caminho. Estão a aconselhar a população e os seus nativos a não passarem férias nos Estados Unidos e o Trump está a começar a ver que realmente as taxas, aquela guerra que ele queria, porque os Estados Unidos, e não é um problema do Trump, é um problema muito antigo, os Estados Unidos têm a mania que são os polícias do mundo e fazem o que querem e o que lhes apetece. E o Trump achou que... Enfim, tem mania ou o mundo ficou numa posição muito confortável de deixar os Estados Unidos como os polícias do mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Sim, também tem um pouco isso. Houve países que se aproveitaram da política dos Estados Unidos para... Plano Marshall. Mas o Donald Trump entrou, desta vez, não com o pé direito, mas com o esquerdo, neste mandato, desde guerra constitucional, com tribunais, desde guerras com funcionários, com instituições, com universidades. Eu acho que entrou da pior maneira. E o Donald Trump está a ver que realmente a política que ele queria implementar, Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, quer na Europa em particular, eu penso que é mau para os Estados Unidos. Neste momento, já há quem diga que a economia americana pode entrar em recessão, já há uma quebra da economia americana por causa destas trapalhadas todas do Trump. Portanto, vamos aguardar pelos próximos 2, 3 meses, mas eu penso que o Trump vai recuar e muito nas políticas que ele tinha em mente e que começou a querer praticar. E a Europa? A Europa se vê dividida, quer o Trump recue, quer não recue, se vê dividida em enxergar um gigante que sempre foi parceiro, os Estados Unidos de um lado, e um novo grande parceiro, muito voraz também, que é a China do outro. Ambos querendo o bem para os seus lados. E a Europa no meio com um mercado consumidor altamente capacitado, de ticket médio muito bom, de alto poder de aquisição, de compra, de investimento, mas que meio que se acostumou a transferir essas responsabilidades. A questão é um bom momento para a Europa se autoavaliar e, de repente, mudar o rumo em relação à industrialização, à dependência econômica, muitas vezes, até no caso da defesa, que se cobrava, né? A história dos 2% de investimento na NATO, de armamento. Como é que... É um bom momento para a Europa se fortalecer ou a coisa está complicada para a Europa? A Europa sempre teve um problema, nunca foram unidos. A Europa nunca conseguiu se impor Estados Unidos e China. Agora está numa situação que tem que tomar uma decisão extremamente importante, porque nós neste momento temos China, temos Estados Unidos e Rússia, que são dois aliados fortes, e a China que se está a preocupar um bocadinho com a aliança Estados Unidos-Rússia, e a China está a tentar se juntar à Europa. A Europa já está habituada aos produtos chineses, à economia chinesa, portanto não será difícil e se calhar não é prejudicial a Europa caminhar um pouco ao encontro da China e não está tanto dependente dos Estados Unidos. A Europa só depende dos Estados Unidos por causa da NATO. Realmente é a NATO que é a grande força militar que nós temos, mas como neste momento há um acordo entre o Putin e o Donald Trump, a Europa perde um bocadinho. Se houver alguma guerra, provavelmente vamos ter menos força militar, porque eu não acredito que o Trump deixe ouvir costas ao Putin e se vá aliar à Europa. Aliás, ele já ameaçou, quer acabar com a NATO, porque quer reduzir despesas, e aquelas taxas e taxinhas era invenção para reduzir despesas, e a NATO ele quer reduzir muita despesa e está a tentar reduzir. Eu acredito que os Estados Unidos gastassem muitos bilhões de euros com a Europa, mas também beneficiavam com muita coisa. Mas a NATO, 50% do investimento aproximadamente que é feito na NATO é investimento americano. A maior parte dos países europeus não investe os 2% que estão, vamos dizer, contratados ali. Eventualmente, se os Estados Unidos saem da NATO e esses 2% sejam cumpridos, é suficiente para garantir a segurança. E aí, junto com essa pergunta, eu também questiono aqui. Você disse que os Estados Unidos está se aliando à Rússia.
tem algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia não é uma ameaça para a China. Eles fazem parte do mesmo grupo, dos BRICS. E quando houve a invasão russa à Ucrânia, que a Europa se incomodou e questionou e quis reagir, os chineses levantaram opa, peraí, ó, não mexam com a Rússia, porque se mexer com a Rússia, tá comigo. Tá mexendo comigo. De alguma maneira, a política internacional não é um pouco mais dinâmica do que o que o senhor disse agora? Porque não me parece mais uma política como era lá nos anos 50, 40, que era de duas bandeiras. Não, em alguns lados os americanos estão com os russos, do outro lado os russos estão com os chineses. E me parece que a Europa não se definiu ainda. Jogar o mesmo jogo de estar com um pé em cada barco, porque neste momento há uma demonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o mal completo, a Rússia é o mal completo, e esquecendo, às vezes, alguns aspectos de que a China também não está para fazer bondade para a Europa. A China está preocupada com a China e com os chineses. E não está errado, né? Não, neste momento há duas situações distintas e os 4 países, ou os 3 países, têm objetivos e têm políticas diferentes. A política comercial é uma e a política militar é outra. Perfeito. E o Trump, tanto de repente, se vira para a política comercial e se pode aliar à Rússia ou à China, como de repente na política militar anda ali um bocadinho atrapalhado. E a própria Europa, como eu disse há bocado, nunca foi muito unida, apesar de nós termos, se calhar, armamento e tropas suficientes nos países da Comunidade Económica Europeia para criar um exército, mas aí está, depois as verbas, que é o que está agora a ser discutido, se cada país consegue dispensar 2 ou 3% das verbas mas não sei se vamos alguma vez conseguir ter um contingente militar europeu para combater uma guerra ou para enviar alguém para a guerra. Isso implica muita coisa. Portugal deixou de ter o serviço militar obrigatório, portanto, neste momento não temos ninguém com experiência, a não ser que seja pessoas já na reserva. Teríamos que voltar a ter um serviço militar obrigatório, teríamos que voltar a ter mais armamento, mais material. Dinheiro. E dinheiro. E tudo isso implica que esse investimento que possa ser feito vai deixar de ser feito na habitação, na saúde, na educação. Enfim, portanto, Portugal, na Comunidade Económica Europeia, está um bocadinho dependente das grandes forças políticas europeias. Há uma frase que diz que governar é fazer escolhas, é priorizar algumas coisas em detrimento de outras sempre. 2% no conceito ou nos ideais da JPP é pouco, é muito, porque esse 2% sendo investido, ele tira dinheiro de outras coisas. Então, qual a escolha a JPP faria? Olha, neste momento o JPP ainda não tem uma opinião formada a esse respeito, porque estamos à espera que a Comunidade Económica Europeia e os países se entendam em termos de percentagens. Houve a proposta dos 2%, até neste momento não se sabe, está-se a discutir, estamos a tentar discutir, há países que não querem, há países que querem, e está-se a tentar chegar a um acordo. Para nós, os 2%... Lembrando que os 2% é contando com os americanos continuando. Se os americanos saírem, 2% não é suficiente. Talvez tenha que ser 3, 4, 5. E isso vai agravar aquilo que eu diria há pouco, tirando dinheiro à saúde, à habitação, à educação, vai causar um problema para Portugal, porque já temos problemas na educação e na saúde e na habitação graves há muitos anos, não é de agora, e retirando mais dinheiro para essas áreas, pois provavelmente vamos passar por situações, se calhar, mais graves que aquelas que estamos a passar, porque no Orçamento de Estado não se pode retirar 10 milhões de euros para o armamento ou algo relacionado com a defesa e depois deixando para trás saúde, educação, habitação. Portanto, é completamente impossível. O cobertor é curto. Precisamente. Mas estamos à espera que a Comunidade Económica Europeia e os países se entendam e que se defina mesmo qual é a percentagem para depois poder avaliar a situação. Muito bem, vamos falar de imigração, que é outro tema que é bem polêmico e que as pessoas querem saber as opiniões de quem se propõe a liderar, a representar uma região como o Algarve. A imigração é um problema para Portugal ou é uma solução?
A imigração estimula a economia e qualquer país do mundo precisa de mão de obra barata e mão de obra mais caracterizada, mais especial, mais especialistas em áreas. Agora, nós já chegámos à conclusão que em Portugal, o Portugal beneficiou muito com estes imigrantes dos últimos 2 anos que entraram em Portugal. Entraram de uma maneira desordenada, realmente, sem documentos necessários, sem entregas de documentos, registros criminais, acordos com o PS e com o Chega, o que causou e pôs em causa a segurança nacional, mas a imigração é importante para Portugal. E porque assim estimula a economia, e nós há 10 anos atrás e há 7 ouvimos os partidos da K7, PCP, Bloco de Esquerda, agora o Chega também já faz parte dos partidos da K7, que a gravação é sempre a mesma, mas a dizerem que daqui a 10, 12 anos já não há dinheiro na Segurança Social para pagar pensões e reformas. E nos últimos 2 anos, pelo menos entraram mais de 110 mil milhões na Segurança Social com contribuições de impostos dos imigrantes. Quer dizer que a imigração é importante, tem que haver regras, normas e dignidade. O que é que o JPP diz com regras, normas e dignidade? Ou seja, quando o imigrante chega a Portugal, antes de ter o cartão do utente, o número do utente, o NIF, o NICE, tem que ter contrato de trabalho, tem que ser incluído numa escola, tem que aprender português, tem que tentar se enquadrar nas nossas culturas, gastronomias, raízes, hábitos, costumes e depois então começar a ter a sua vida normal, fazer as suas festas, as suas comunidades, mas o importante é ter que haver regras e normas, porque a imigração é importante. As pessoas às vezes fazem um bocadinho de confusão e nós temos esta semana, porque até há 4 meses atrás para o Chega, por exemplo, os imigrantes eram uns bandidos e não faziam nada, e dormiam no chão. Ontem, o partido do governo foi cumprir uma lei antiga, que já deve ter para os seus 50 anos, quem não está ilegal para ser expulso. Ou seja, quem não tem contrato, quem não tinha documentação, quem não entregou... 4.500 notificações estão sendo encaminhadas. E o Chega, se há 4 meses era contra os imigrantes e reclamavam porque eram bandidos, porque eram não sei o que dizer, ontem já estavam preocupados com os coitadinhos que estamos a expulsar de Portugal. Portanto, também ninguém entende. Numa semana são contra os imigrantes, na outra semana defendem os imigrantes. Mas eu percebo porquê. É aquilo que eu estava a dizer, a imigração estimula a economia, entrou muitos milhões de euros na Segurança Social, desapareceu aquela possível imagem, situação que foi criada que daqui a 10 anos não havia dinheiro para pensões e reformas, e os partidos já perceberam que, tanto que o Costa percebeu, o Costa foi buscar imigrantes para estimular a economia. Agora, houve coisas erradas que se fizeram e, junto à imigração, por exemplo, o JPP defende o fim do licenciamento zero, que foi criado pelo Governo, ou seja, foi criado o licenciamento zero para que as pessoas chegassem a Portugal, além de, se não conseguissem emprego, pudessem abrir o seu próprio negócio para estimular a economia, só que neste momento isso acarretou uma série de problemas, desde as pessoas viverem dentro de espaços comerciais, lojas que eram 1.000 euros de renda passaram a ser 7 e 8 mil, há aqui uma série de suspeitas como é que se pagam as rendas, há tráfico humano ou não há. O JPP não vai por esses caminhos. Nós queremos regras, normas e queremos dignidade. Então o que a AD está fazendo hoje, o governo Montenegro está fazendo é um acerto. De alguma maneira, a AD endureceu no discurso, o governo endureceu nas regras, começa a colocar, nesse momento, 4.500, o primeiro, uma análise de 100 e poucas mil pessoas, mas 4.500 já estão sendo notificados para se apresentarem voluntariamente, porque serão deportados. Só considera tudo isso um acerto. É assim, isso são situações antigas que já deviam ter sido resolvidas pelo Partido Socialista e que não tiveram coragem de o fazer. Agora, são situações que não se deveria estar 2, 3, 4 anos à espera para fazer. A pessoa, quando chega a Portugal, tem documentação, tem registro criminal, há uma informação para as autoridades portuguesas. Tudo bem, nós somos um país que recebemos outras culturas, gostamos das pessoas, precisamos das pessoas para trabalhar. Sim. Agora, ilegais, sem saber quem são, não. Uma última parte sobre imigração, porque a gente vai falar depois muita coisa do Algarve. Há um choque cultural que ele é mais intenso. Eu vou dar um exemplo e eu tenho absoluto lugar de fala porque eu sou brasileiro, né? Acho que todos já perceberam como os portugueses. Eu falo brasileiro, eu tento me adaptar, mas ainda estou há pouco tempo aqui. Mas vamos lá. É mais
estridente o contato, a dificuldade de absorção de imigrantes para a comunidade, para o dia a dia, de imigrantes com culturas muito diferentes. Por exemplo, o brasileiro vem para cá, falamos o mesmo idioma, a maior parte, com a grande maioria, são cristãos, até os portugueses estão muito mais acostumados à forma do brasileiro falar, até do que o contrário. Então, o que a gente vê de maneira geral é que os brasileiros, quando estão fazendo tudo correto, eles são absorvidos pela comunidade e viram uma comunidade só, a maior parte das vezes. No caso de países, por exemplo, imigrantes que vêm de países muçulmanos, que têm costumes de vestimenta, fala, alimentação diferentes. Por exemplo, no caso de muçulmanos, que a carne tem que ser proveniente de um sistema correto de abatimento do animal, com uma série de regras e tem que ser respeitado, mas que este tipo de imigração tem causado um conflito cultural. E aí eu falo nada a ver com os políticos, o que a gente conversa com as pessoas. Que as pessoas às vezes ficam incomodadas. Peraí, o gajo veio para Portugal, ele tem que se adaptar a Portugal, e não é Portugal que tem que se adaptar a ele. Qual que é a sua opinião a respeito desse conflito? É solucionável? Não é? É difícil isso? Vai ter esse problema sempre? Qual que é a sua visão? O JPP não é contra nenhuma raça, nem muçulmanos, nem católicos, nem cristãos. Não. Nós defendemos, era o que eu estava a dizer há pouco, as pessoas quando chegam e que tragam a documentação necessária e consigam arranjar um contrato de trabalho para depois se integrarem na nossa comunidade, na nossa sociedade. Ir para a escola, aprender a nossa cultura, a gastronomia, hábitos, costumes, e as pessoas vão se integrando, apesar de terem também as coisas deles. Os muçulmanos, e nós sempre tivemos muçulmanos em Portugal, sim, nunca tivemos problemas, eles têm o Ramadão, têm as coisas deles. Aliás, em Albufeira, os últimos 2 anos, por exemplo, já numa festa deles do Imanjá, eles fazem, desfilam. Portanto, é assim, mas são bem recebidos, são bem-vindos, desde que se portem bem. E aí está. Qualquer cidadão que esteja em Portugal, mesmo os portugueses, quando se portam mal, pois têm que ser castigados, têm que ser penalizados. Agora, até provem o contrário, pois somos todos inocentes. Mas, por exemplo, nos hábitos de relação homem-mulher, países muçulmanos, muitas vezes, têm um tratamento onde o homem tem uma ascensão e um poder de decisão acima da mulher. Se ele tem a esposa, ele, falando de maneira simplista, ele manda nas decisões das mulheres. A cultura ocidental não é essa, prega uma igualdade. Como resolver isto? Olha, não é bem assim por uma simples razão. Nós depois já lá vamos, provavelmente mais à frente, falar na justiça, mas nós temos um crime em Portugal que virou moda há muitos anos, violência doméstica. Ok. Pronto. E não quer dizer que o ocidental ou o português não mande, não queira mandar, não bata na mulher. É um problema de violência doméstica, é um problema grave, que os políticos têm virado costas porque não dá votos. Portanto, o JPP tem uma opinião formada acerca do assunto, depois provavelmente já, quando formos falar de justiça ou de segurança, já vamos abordar esse tema. Mas é assim, mas até agora, o conhecimento que nós temos, pelo menos na rua, são que as mulheres são bem tratadas, eles têm uma particularidade, as mulheres andam mais com mulheres, os homens andam mais com homens, elas não podem andar com homens que não sejam da família, em casa têm normas e regras, mas isso, pronto, são regras e normas que qualquer comunidade estrangeira tem, os chineses têm, raramente entra alguém desconhecido na casa de um chinês ou de um japonês, tem que estar já muito ligado à família, e os muçulmanos é igual, eu conheço alguns muçulmanos, em que eu, para ir lá à casa, já tenho que ter um bom relacionamento com ambos, porque senão não sou convidado nem para comer, nem para almoçar ou para jantar. Portanto, mas são regras e normas deles, mas que não implicam com a vivência, com o habitar em Portugal, o trabalhar. Enxerga tranquilidade numa adaptação. Muito bem. Sim. Lembrando que eu sou obrigado a fazer perguntas que instiguem as respostas aqui. Vamos agora falar do nosso Algarve, começando eu vou começar puxando pela representatividade. Nós temos no máximo 9, no máximo não, são 9 deputados eleitos, num universo de 230. Sempre serão poucos, independente das bandeiras que eles carreguem, independente das suas
ideologias. Pior ainda, quando essas ideologias são tão conflitantes que em alguns temas, mesmo quando eles concordam com o tema, eles defendem eles defendem soluções diferentes na Assembleia da República por causa dessas divergências. O JPP se coloca em que nível de consciência política, caso seja eleito alguém, caso o senhor seja eleito pelo Algarve? Vamos dizer que tenha lá 8 bandeiras que discordam do JPP. Como fazer uma integração e ter realmente uma bancada que lute, mesmo assim com muita dificuldade pelo número, pelos interesses diretos do Algarve? Nós vamos falar por muitas vezes aqui ainda o quanto o Algarve é esquecido, deixado de lado, abandonado ou não tem seu valor reconhecido pelo país como um todo. Correto. Com um deputado, como deve calcular, é extremamente complicado, porque quando se apresenta um projeto de lei, depois se houver 7 deputados com ideologias diferentes e que façam as tais negociações, porque o de esquerda tem que negociar com o direito, ou o direito tem que negociar com a esquerda, depois o JPP vai ter que votar o projeto de lei que mais interesse ao Algarve. Não é pela ideologia, é pelo aquilo que o JPP acha que possa ser benéfico para o Algarve e para os algarvios. Portanto, não tem nada a ver com políticas de esquerda ou políticas de direita. Isso é uma guerra que nós deixamos para a AD e para o PS, que eles já estão habituados a essas guerras. Nós, nos projetos de lei, e quando for as votações, vamos nos preocupar com aquilo que interessa realmente para o Algarve e para os algarvios. O que é extremamente importante, o que possa beneficiar. Não entramos em guerras de ideologias e guerras políticas, não vamos entrar nessas guerras, porque não leva absolutamente nada. Muito bem, vamos começar falando pelo turismo, então. O turismo, eu tenho repetido essa pergunta, é herói ou é vilão do Algarve? E aí a gente pode já fazer a breve análise para a gente dar um passo à frente. Herói porque traz muito dinheiro, é a base da economia, mas é vilão porque, ao mesmo tempo, por ser a base da economia, muitas vezes deixa de diversificar, deixa de abrir outras oportunidades de novos negócios. Como você encara o turismo para o Algarve? O turismo no Algarve não é só em Albufeira, porque eu resido em Albufeira, Sim. mas o turismo realmente é importante, é o que estimula a economia aqui na região sul, o que cria muitos postos de trabalho, realmente é verdade, mas depois temos um problema com o turismo. O problema é massa de homens, que tem causado muitos problemas, porque depois não temos policiamento de proximidade suficiente de verão, o Algarve não consegue ter policiamento suficiente para, e o turismo em massa de homens tem causado problemas em todas as regiões do Algarve, desde brigas, rixas, guerras, mortes, e a criminalidade violenta aumentou nos últimos anos, também no Algarve, por causa disso. Dos turistas ou contra os turistas? Não, muitas das vezes os próprios turistas uns contra os outros. Muitas das vezes os próprios turistas. Porque se embriagam facilmente, porque às 10 da manhã já estão embriagados, porque depois não têm consciência do que estão a fazer, e tem que haver uma política mais rigorosa, porque o Algarve, agora vou falar da Albufeira, que é o caso que eu conheço mais. A Albufeira nos anos 90 tinha uma cidade que era a glamour, tínhamos turismo de qualidade, tínhamos turismo familiar, e hoje temos um turismo de massa de homens que destrói tudo o que encontra nas ruas, ofende, trata mal, há rijas, a Rua da Oura chega a ser batalha campal de vez em quando. Portanto, tudo isso não interessa ao turismo, e tudo isso afasta o turismo de qualidade que nós tínhamos e que deixámos de ter em Albufeira. Não quer dizer que há pontos do Algarve, por exemplo, em Silves, a Câmara de Silves optou por manter o turismo de qualidade e não quer cá o turismo de bêbados e de copos e de brigas. Mas isso é uma opção da Câmara? Sim, as câmaras têm essas opções. Eu uma vez coloquei a questão ao Sr. Presidente da Câmara, ele disse-me que não, a Câmara não pode fazer nada. É mentira. Eu liguei para a região de turismo do Algarve, liguei para o turismo de Portugal e o que me foi dito foi: a Câmara Municipal pode ligar para o turismo do Algarve, pode ligar para a região de turismo do Algarve, pode ir lá para o turismo de Portugal e pode dizer, fazer uma circulatória, fazer de uma circular para os hotéis, nós queremos turismo familiar e queremos turismo de qualidade. Então os operadores turísticos mandam para esses hotéis turismo de qualidade e familiar. Portanto, a Câmara não o faz, porque a Câmara de Albufeira também está um bocadinho amarrada à noite. Eu não vou debater, eu entendo e vou ter como absoluta verdade o que você disse, mas eu vou fazer um questionamento. Vamos dizer que o presidente da Câmara de Albufeira encaminhasse isso
para todos os hotéis. Olha, nossa preferência para a próxima temporada, próxima alta temporada, alta época, é que venham famílias que estavam... E o dono do hotel, por exemplo, ele pode olhar aquilo e falar, tá bom, que vocês querem, mas eu estou ganhando bastante dinheiro aqui com esse turismo e vou redundantemente ignorar onde é que está o poder efetivo. Ok, o Turismo de Portugal, a resposta que me deu foi, se houver algum hotel que não respeite uma época ou duas, fazer uma exposição para o Turismo de Portugal e para a região de turismo do Algarve, esse hotel será avisado que a cidade não quer este tipo de turismo porque prejudica a cidade e será dito que provavelmente retiram a licença de atividade. Foi o que o Turismo de Portugal me disse. Agora é assim, a Albufeira em particular, sabe, o Presidente da Câmara no turismo não manda. Quem manda é os empresários da noite, porque na área de turismo, quem manda na Câmara são alguns empresários da noite, não é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara apenas dá a cara, assina papéis, porque depois quem manda no turismo são os empresários da noite, porque lhes interessa, porque há consumo de álcool, porque há consumo de outras substâncias, drogas, e que não vamos estar a falar de outra maneira, porque mesmo assim é um nome que se dá, e então a prostituição, inclusivamente. Portanto, o turismo familiar e de qualidade não consome tanto álcool, não consome outras substâncias que o turismo de massa de homens. Portanto, e o turismo da noite em Albufeira é comandado pelos empresários da noite, não todos, mas alguns, e não pela Câmara Municipal. Bom, lembrando sempre que o direito ao contraditório fica aberto, caso o presidente da Câmara queira se pronunciar, evidentemente que será Eu já dado questiono este das Assembleias espaço. Municipais, eu sou Presidente, não me sabe responder. Sim, sim. Aliás, sou Presidente da Câmara, está na Câmara Municipal há mais de 25 anos e cada vez que se coloca questões não sabe responder. Está dado o espaço para o contraditório aqui. Falamos um pouquinho de turismo e nessa passagem de turismo falou bastante sobre segurança. É um tema até que não faz parte, vamos dizer, do nosso menu principal aqui, mas vejo que você tocou nesse tema 2 ou 3 vezes já. No caso da segurança, o Algarve ainda é uma ilha muito segura se comparado a outras regiões de Portugal e se comparado a outros países. Então, eu, do meu Brasil, então, é o céu na terra. Mas entendo que a minha percepção não é a mesma percepção de quem é nascido aqui, que viveu outros tempos. Este policiamento de proximidade, que realmente ele é muito pouco perceptível, depende de investimento que venha do governo central. Não é uma coisa que as câmaras consigam resolver sozinhas. 9 deputados conseguem trazer mais dinheiro, porque nós estamos falando sempre, volta no tema dinheiro. Como é que traz mais recurso, mais investimento em segurança para uma região que está sempre esquecida? Eu penso que este ano, ou a próxima legislatura, o Orçamento de Estado já vai provavelmente investir mais na segurança no Algarve, porque muitos autarcas da região estão a pedir precisamente mais policiamento de proximidade, porque o verão acaba por trazer muitos problemas para a noite algarvia. Desde Portimão, Albufeira, Baixa de Olhão, há umas zonas mais críticas e os autarcas têm solicitado e têm pedido, e há câmaras que eu sei que estão no limite do policiamento que lhes é dado pelo Governo, mas depois o próprio Governo percebe, por exposições que são feitas, pelas imagens das televisões, enfim, por aquilo que os autarcas fazem, que realmente é preciso mais policiamento. Okay. E a segurança depois traz-nos o outro problema, que é muito grande. Aliás, o JPP, se eleger alguém para a Assembleia da República, nós temos que fazer um projeto de lei e pedir que seja revisto o direito civil e o direito penal. Porque há crimes em Portugal que já passaram à moda, que é a violência doméstica e que ninguém faz nada. Aliás, a violência doméstica devia ser um crime público e não é. Depois temos as violações sexuais que estão a aparecer com alguma naturalidade no Algarve. Apesar de muitas das vezes não correspondem à verdade. Eu trabalhei como vigilante de empresas privadas e estive no centro de saúde e estive nas urgências, e muitas das vezes essas violações, quando chegam, são encaradas como violações, mas quando tentamos reencaminhar as pessoas para os hospitais para fazer exames médico-legais, as pessoas recusam, porque não houve violações nenhumas. Mas é um tema importante, mas para isso tem que se ter a coragem de rever direito civil e direito penal. Outro crime que eu espero que não passe a ser moda, atropelamento e fuga.
Por acaso aqui no Algarve não temos muito esse crime, está a ser mais em Lisboa, na área da Grande Lisboa, Sim. mas eu espero que também não passe a ser moda, porque nós que queremos é que seja feita uma revisão ao direito civil que ao direito penal e esperamos que a justiça seja mais célere e que haja mão pesada para esses criminosos / infratores. E a justiça é muito lenta, nós temos leis que não se justificam, os quadros jurídicos que depois se aplicam são irrisórios e não se justifica. Então tem que haver a coragem mínima para se fazer uma revisão de direito civil e direito penal. E nunca houve até agora. Fala-se nisso, aliás, até se tem falado de fazer uma revisão à Constituição da República, mas ninguém tem coragem de o fazer. Não sei porquê. Nem eu, mas se eu tiver oportunidade vou perguntar mais vezes. Vamos falar de habitação. E eu quero trazer o tema habitação como um elemento, uma engrenagem que acaba influenciando outros problemas do Algarve. A dificuldade da habitação dificulta que os jovens fiquem no Algarve. A dificuldade da habitação dificulta que bons profissionais, por exemplo, da saúde, se estabeleçam no Algarve ou desejem se estabelecer no Algarve e aí cria falhas na saúde. E assim por diante. Até para novos empreendimentos, uma indústria que queira se instalar no Algarve não tem onde colocar, por exemplo, uma força de trabalho. Se ele precisar trazer 100 trabalhadores de uma outra região especializada, ele não tem onde colocar simplesmente. Então, começando pela habitação, como engrenagem que cria dificuldade para todas as demais. Qual a solução? E aí eu tenho sido até injusto, porque eu sei que é muito difícil de responder, mas qual a solução a curto prazo? A médio prazo e a longo prazo, construir, melhorar a oferta. E a curto prazo? Habitação a curto prazo não é fácil. E porquê? É um problema que não é só Algarve, não é só Portugal, é um problema europeu. Sim. As câmaras municipais têm feito, algumas câmaras municipais no Algarve têm tido uma iniciativa boa e o JPP acha que é a melhor solução, que é construção a custos controlados, bairros sociais, bairros habitacionais, mas sempre a custos controlados com a vertente da ação social. Ou seja, as chamadas rendas convencionadas, a Câmara investe 50 milhões de euros num bairro social, vai alugar aquelas casas, tipologias T1s, em vez de se praticar os valores de mercado, 800, 900 euros, a Câmara cobra, por exemplo, 300 ou 400 euros, e com a oportunidade e dando oportunidade às pessoas, passado 5 ou 10 anos, poder comprar a habitação. Portanto, a Câmara tem sempre a oportunidade de recuperar o investimento. A curto prazo é difícil, mas é assim, na próxima legislatura eu penso que será aprovada a nova lei dos solos e isso vai facilitar às câmaras municipais e sempre votado em Assembleia Municipal que terrenos onde não se podia construir antigamente agora se possa construir. Mas tem que haver mais iniciativa das câmaras municipais em construir, investir na construção e depois recuperar o investimento através das rendas convencionadas à ação social. Porque, como disse bem, a GNR, PSP, bombeiros, médicos, enfermeiros, os professores, muita gente gostava de vir para o Algarve e não vem, porque primeiro não há habitação e quando se encontra a habitação é a preços exorbitantes que o ordenado que se ganha não chega para pagar a mesma. Portanto, é impossível continuar a viver assim. A curto prazo não se vai resolver o problema, porque é difícil, mas eu penso que se as câmaras começarem na próxima legislatura a investir, nos próximos 3, 4, 5 anos consegue-se resolver, se calhar, 80% do problema da habitação no Algarve. Há vamos dizer, um debate sobre a mesa a respeito de possibilidade, por exemplo, de se limitar os valores de locação. Ou seja, o proprietário só pode alugar até um determinado valor, mexendo com o direito dele de proprietário. Qual é o seu raciocínio sobre isso? O JPP não tem esse problema, porque isso, para muitos, é uma política de esquerda, pode ser política de direita. Okay. O JPP foi, como eu disse, em relação à habitação. Há uma ideia que nós não, o JPP, por acaso, não tem opinião. O que se fez na Suíça há muitos anos para acabar com o problema da habitação que havia, porque na Suíça havia pessoas com 3, 4 habitações, uma própria e o resto para arrendar, só que depois era a preços exorbitantes. E o próprio turismo na Suíça tinha dificuldades. As pessoas chegavam à Suíça só para arranjar alojamento era muito complicado. O que é que o governo suíço fez? Os cantões começou a aplicar coimas ou
os pagamentos depois nos IRS sobre as casas fechadas. E os suíços tomaram uma decisão, não compensava ter as casas fechadas, mas isso é tal coisa, para muitos é política de esquerda, pode ser política de direita, portanto o JPP, como não tem ideologias políticas, o melhor é as câmaras municipais investirem, em 5, 6, 7 anos recuperarem o investimento e criarem habitação com rendas convencionadas, as chamadas rendas convencionadas, porque ajuda muito. Porque até os próprios hotéis, há 6, 7 anos atrás, os hotéis tinham habitação própria, muitos dos hotéis hoje deixaram de ter. E precisam de funcionários, as pessoas chegam cá ao Algarve para trabalhar, depois não têm habitação, porque o hotel não dá, as unidades hoteleiras deixaram de ter, porque falta de espaço, enfim, e é um problema grave. É um problema grave, mas não é só no Algarve, mas no Algarve, sim. Eu acho que as câmaras, se quiserem, na próxima legislatura, podem começar a pensar em projetos e resolver. Saúde. 2 temas recorrentes. O primeiro, a respeito do centro oncológico, para tratamento oncológico, e o segundo, o tal do Hospital Central, que já foi colocado pedra inaugural algumas vezes, 25 anos, e não tem uma parede. Pedra inaugural já foi, parede nenhuma ainda. São temas que ninguém duvida e ninguém que sentou aqui falou, eu acho que não tem que ter, acho a população como um todo sente esta necessidade, principalmente na lógica do Algarve, que somos 450 mil pessoas que residem aqui, mas que em determinadas épocas do ano se multiplica, passa a ter 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de pessoas ao mesmo tempo. Como solucionar, já que o Algarve continua sendo a parte fraca dessa corda, difícil de conseguir ganhar uma luta contra os interesses ou as prioridades do governo central? Olha, a saúde, o Hospital Central realmente é prioritário. Eu espero que na próxima legislatura seja resolvido e comece a ser construído, que o Hospital Central não vire aeroporto de Lisboa, não vamos andar aqui mais 50 anos, onde é que vamos pôr a pedra e a fita para depois se cortar, espero que não, porque é essencial, faz muita falta, porque no Algarve nós temos vários problemas na saúde. Mas eu acho que o problema está central e alguém mente. E eu quando digo que alguém mente, ou são os sucessivos governos que têm passado, ou então são os sindicatos. Alguém mente em relação à saúde, porque temos uma reunião esta semana com o governo e com o sindicato. O governo vem dizer, o sindicato não cede. No dia a seguir vem o sindicato dizer, o governo não cedeu. Então eu acho que tem que haver um debate parlamentar com os sindicatos e todos os deputados com assento parlamentar, ou uma comissão de inquérito e pôr frente a frente o governo e o sindicato e tentar perceber quem é que mente. Porque a saúde em Portugal, nos últimos anos, não quer dizer que hoje esteja melhor do que estava há 2 anos com o António Costa. Aliás, o governo do António Costa nem tudo foi mau. A saúde e a educação foi o pior governo que nós tivemos. Não quer dizer que hoje esteja melhor, mas é um problema que já tem muitos anos, já ganhou raízes e ninguém os consegue resolver. Mas já agora, em relação a isso, eu digo-lhe, para o Distrito de Faro são precisos 1.500 enfermeiros. São precisos. E aí está. Depois estes 1.500 enfermeiros têm muito também o problema da habitação. As pessoas, mesmo que queiram vir para o Algarve, vêm um fim de semana à procura de casa na expectativa de... e não encontram, acabam por ter que ir embora. Depois nós precisamos de médicos na saúde geral, saúde familiar, saúde pública, área hospitalar e não temos. Números contraditórios. Eu contactei o sindicato que me falava em 700 médicos, provavelmente para o Algarve. Contactei outro, não, se calhar 500 chegam. Portanto, há um número contraditório, mas uma coisa é certa, também há falta de médicos, não é só enfermeiros. E depois, pronto, é o eterno problema de realmente a habitação. Mas o problema não é só a falta de médicos nem enfermeiros. Nós temos listas de espera, isto é a nível nacional e no Algarve se mantém, e é inadmissível que ainda haja pessoas 1 ano ou 2 à espera de cirurgias. É impossível. Foi criado o cheque-oferta, mas ainda há pessoas 1 ano ou 2 à espera. O cheque-oferta pode ter resolvido 5 ou 10% do problema, mas até agora o problema se mantém com as listas de espera. E até mesmo nos exames. A semana passada houve alguém que veio ter comigo e me disse, Sr. Manel, quando for a alguma entrevista, falo nisso, eu preciso de uma ecografia prostática e disseram-me que tenho que estar 8 meses à espera para fazer a marcação. E provavelmente, quando for fazer a marcação, se a agenda já está aberta, posso demorar mais 1 mês ou 2, porque de repente pode ficar já cheio. Ou seja, é inadmissível um utente, um português, um cidadão, ter que estar a quase 1 ano à espera para fazer a marcação de um exame.
Eu sei que há muitos exames que só os médicos é que podem realizar, mas também há exames que técnicos especializados da saúde o podem fazer. Portanto, se calhar não é só a falta de enfermeiros, não é só a falta de médicos, mas é também a falta de técnicos especializados para fazer isso. Depois, nós defendemos uma coisa, o JPP, já se faz no Algarve, nem em todos os concelhos, que nós chamamos a hospitalização de proximidade. Ou seja, é o quê? As unidades locais de saúde criaram equipas onde vai o médico e o enfermeiro à casa do utente, é feito o rastreio, à vista, há diabetes, são feitos cuidados paliativos. É importante reforçar o já existente e é importante se criar onde não existe. E porquê? Nós no Algarve temos um problema grave, e vamos falar no Algarve. Temos a Serra Algarvia, temos o interior do Algarve, onde muitos casais idosos vivem sozinhos, Sim. Muitos por opção, outros porque nasceram, cresceram, viveram naquela zona, nunca foi subvalorizada, nem sequer desenvolvida, e as pessoas por mobilidade reduzida, doença, já não têm idade para conduzir, as pessoas estão isoladas e precisam de hospitalização de proximidade. E é importante que as equipas vão à casa das pessoas, fazer cuidados paliativos, rastreios, deem apoio aos nossos idosos, porque foram pessoas que descontaram a vida toda e chegam a esta altura da vida, muitas das vezes não têm capacidade para se deslocar a uma unidade local de saúde ou a um hospital, e estão sozinhos em casa e não conseguem, porque às vezes nem têm dinheiro para o táxi, não passam carreiras, não passam transportes públicos ali na zona e tem que ser criada a hospitalização de proximidade. Muito bem. A gente já parte para o final do programa e eu quero, evidentemente, como desde o início, e vocês sabem, a gente tem diversos temas e algumas vezes nem todos podem ser abordados em 50 e poucos minutos de entrevista. Então, quero abrir espaço. Se tiver algum tema que o senhor ache importante ser pontuado, fique à vontade. Não, eu quero dizer que o JPP quer fazer um apelo aos jovens. O futuro é dos jovens. Os jovens têm que pensar no seu futuro. E há uma faixa etária entre os 20 e os 32 anos, ou 20, 30 anos, que raramente votam. E nós queremos incentivar os jovens a votar, a pensar no próprio futuro. Muitas das vezes a imigração é chato, vão deixar família, vão deixar amigos, depois uma cultura diferente, países diferentes, línguas diferentes, ao fim do ano ou dois já têm saudades e voltam e querem voltar, então nós vamos pedir aos jovens que nunca votaram, que votem no JPP, porque nós não temos candidato a Primeiro-Ministro ainda, não sei se daqui a 4 anos, ou se calhar para o ano que vem, isto, pela lógica, se calhar todos os anos vai haver eleições. Tomara que não, né? Sim, eu estou a brincar. Não, mas os jovens que votem, os indecisos, há muita gente revoltada com os partidos do regime, porque já tivemos 3 bancas rotas, estivemos à beira da 4ª no governo do Costa, as pessoas que votem, porque independentemente de nós não termos um primeiro-ministro, se tivermos deputados, nós vamos pedir fiscalização, vamos pedir tudo, desde a documentação, vamos exigir, e é isso que se passa na Madeira. Por isso é que o povo da Madeira gosta do JPP, porque nós somos um partido fiscalizador, vamos exigir o que é que está a ser feito com a imigração, estas regras e normas, um pacote que foi feito há 2 meses, que já parece que já está a ter resultados, vamos saber como é que é, em que situação está, quantas pessoas é que vão ser expulsas, porquê, não é só expulsar, temos que saber porquê, e vamos ser fiscalizadores. Portanto, indecisos, revoltados, os próprios jovens, apostem no JPP, porque independentemente de não termos um Primeiro-Ministro, não vamos ter, Sim. Mas os deputados que nós possamos colocar na Assembleia da República vão realmente ajudar. Depois quero referenciar outra coisa que é boa para a economia local e regional. Eu quando digo regional, Arquipélago da Madeira e Açores, e também para o continente, que é a reabertura, recomeçar os ferries que haviam do continente para a Madeira. Desde as cargas, desde as descargas, desde o turismo, era muito importante, deixou-se fazer os ferries. Há muita gente que tem fobia de andar de avião, tem medo, tem pânico, e as pessoas gostavam das viagens dos ferries. O ferry demora... Depende da ondulação, depende do estado do tempo, mas um dia a chegar à Madeira, e é uma janela de oportunidade para as agências de viagem, aproveitando os turistas e os residentes, que já estão cá há muito tempo, aqueles reformados, estrangeiros, possam visitar a Madeira. Apanham o ferry, um dia para lá, estão 2, 3 dias na Madeira, vêm um dia para cá. É uma janela de oportunidade, uma janela de negócio, e os turistas certamente iriam ficar satisfeitos, e era bom para a economia local
Algarvia, Regional Madeira, até a nível nacional. Era bom voltar a ver os ferros. Não percebemos porque é que deixou de haver, provavelmente monopólios com os aviões e com as partes aéreas, que eu não me quero meter nessa guerra, estou eu a dizer, mas tem que se deixar de ter esses monopólios e pensar mais na população e nas pessoas e nos interesses também regionais. Muito bem. Tudo dito, tudo não, uma parte dito, nunca fica tudo dito, né? Sempre tem coisa para se acrescentar. Quero agradecer mais uma vez e quiser dar o seu último recado olhando lá nos olhos de quem nos assiste, olhando lá para a nossa câmera. Afinal de contas, as eleições já estão chegando, dia 18 está aí, pode inclusive pedir seu voto. Quero agradecer o convite que nos foi formulado, quero agradecer as questões, houve aqui alguma coisa por falar ou outra, mas também não temos tempo, mas quero apelar aos algarvios. Não quer dizer que os deputados que estejam na Assembleia da República pelo Algarve tenham feito um mau trabalho, mas muitas das vezes aquelas guerras de ideologias levam a que não se faça mais e melhor, porque umas coisas são de esquerda, a direita rejeita, umas coisas são de direita, a esquerda rejeita, e enquanto nós andarmos com estas ideologias, não podemos avançar. E o Algarve precisa de ser uma região, não é autónoma, mas precisava de ter mais vigilância, mais médicos, mais enfermeiros, mas para isso tem que se pôr as ideologias de parte, olhar para os algarvios, olhar para o Algarve e fazer qualquer coisa e mais e melhor no Parlamento. Já que estamos lá, já que os deputados lá estão, têm a obrigação, porque é por isso que são eleitos. O povo, quando elege os deputados, é para fazerem qualquer coisa pelas regiões. Eu espero que votem no JPP, apostem em nós. Aliás, se o seu jornalista quiser, já pode marcar uma entrevista daqui a 4 anos e eu venho a responder pelo trabalho que o JPP fez na Assembleia da República. Tenho certeza que voltará antes disso. Mas não me diga que pô, que vai haver outra vez eleições. Não havendo eleições. O espaço democrático de debate da política é sempre permanente. Muito obrigado. De resto, quero agradecer outra vez a oportunidade que nos deram e vamos aguardar pelo dia 18. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. A vocês que acompanharam mais uma entrevista do nosso Política em Foco, muito obrigado pela audiência. Continuem sempre conectados com a Conect TV Algarve. Uma boa noite.